Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Marcela Soares, eu sou professora autista nível 1 de suporte. Nosso vídeo de hoje vai ser para falar sobre uma pergunta que todas as pessoas me fazem: como você chegou ao seu diagnóstico? Bem, isso era já uma desconfiança que há muito tempo eu tinha, né? Então, quando eu fiz ainda minha faculdade de biologia há 20 anos atrás, diretaço do túnel do tempo, eu tive uma aula de educação especial e nessa aula uma das deficiências abordadas foi o autismo, né? Então a professora ficou falando sobre as características e eu fui me enquadrando ali naquelas características quando ela abordou o que era antes chamado de síndrome de Asperger. Hoje em dia não é mais essa nomenclatura, chama-se autista nível 1 do suporte, que é onde eu me enquadro. E ao final da aula eu lembro que eu cheguei com a professora e disse assim: professora, assim, tem alguma chance de eu ser, né, de eu ter síndrome de Asperger, porque eu me enquadro em todas essas características. Aí a professora me olhou e disse assim: não, senão você nem estava aqui, né? E então eu disse: tá, então, né, deve ser. Mas a gente não pode levar em consideração, não pode deixar de levar em consideração que isso foi há 20 anos, então era muito novo ainda, tudo que se sabia, né, sobre o transtorno do espectro autista. E aí fui tocando. Quando chegou assim, anos depois, eu tive a honra de ser convidada para ser intérprete de um doutorado que falava sobre autismo. Então eu li mais de 30 livros, eu li mais de uns 40 artigos falando sobre autismo, e a cada página que eu li eu ia me enquadrando naquelas características e fiz a pergunta novamente: você acha assim que tem chance de eu ser autista? Porque eu me enquadro aqui em todas essas características. E aí a pessoa disse assim: não, senão você nem estava desenvolvendo tão bem aí esse trabalho que está desenvolvendo. E daí o tempo foi passando e as pessoas que me conhecem, né, que convivem comigo, sempre disseram as palavras mágicas assim: cara, você é meio esquisita, né? Você é muito antissocial, você é meio estranha, né? Tem uns gostos assim meio estranhos. E as pessoas brincavam, começaram a brincar, né? Olha, a Marcela já está no momento out dela, né? Já, você pode não ser, mas tu é meio autista, criatura, né? E aquilo ali foi me chamando a atenção. Mas poxa, será que de repente, né? E então chegou um momento assim que me chamou, já me incomodou muito a situação, né? Porque nós temos características que nos causam prejuízo, né? Eu sempre digo para as pessoas: se não tivesse problema não era transtorno, né? E então eu fui e sentei com uma colega, uma amiga hoje, né? Antes era colega, mas hoje é amiga, de educação especial, uma professora de educação especial. E aí a gente sentou para conversar. Eu disse: olha, você acha assim que tem alguma chance, né, de eu estar dentro do espectro? E aí ela sentou para conversar e me fez várias perguntas, e ao final da conversa ela disse: tem grande possibilidade, mas quem sempre dá o diagnóstico é o médico. Inclusive, pessoal, esse canal ele é de informação, tá? Eu vou falar sobre direito, vou falar sobre documento, vou falar sobre informações, vou falar sobre curiosidades, eu vou falar sobre sinais e sintomas, né, que nós apresentamos. Mas esse canal ele não é de diagnóstico, tá? Para você ter o teu diagnóstico, você tem que ir a um médico. Ele é o único que vai poder te dar esse teu diagnóstico, fechar esse laudo, tá? Amparado em toda uma equipe, tá? Então é um processo multidisciplinar, são vários profissionais, mas o único que dá o laudo é o médico. E aí eu fui procurar,
né, um psiquiatra, e eu aconselho que vocês procurem um psiquiatra que trabalhe com autista, tá? Principalmente se você é adulto. Então, se tu tens que fechar um diagnóstico, tu já está numa idade adulta, procura um médico, um psiquiatra que já trabalhe com autismo, porque ele vai ter uma sensibilidade maior e um acerto maior em relação ao teu diagnóstico. E daí eu cheguei, né? Eu cheguei lá no consultório e tal, e aí essa consulta ela demorou 1 hora e um pouquinho, tá? E ele foi me fazendo as perguntas. A primeira pergunta foi o que tinha me trazido até lá, e daí eu falei, né, que eu desconfiava que eu estava dentro do transtorno do espectro autista. E daí ele foi me fazendo questionamentos do porquê que eu encontrava. E a conversa ela foi acontecendo. Ao final da consulta eu já estava praticamente convencida de que eu não estava dentro do espectro pela cara, né, do médico. Mas, para minha surpresa, né, ele chegou ao final e disse assim: olha, você sim se encontra dentro do transtorno. Eu tenho 99,9% de certeza, porque eu trabalho com autistas adultos e você se enquadra exatamente dentro do nível 1 de suporte. Mas, para tirar a dúvida, ele me encaminhou a outro profissional para fazer o teste neuropsicológico, tá? E esse daí já foi uma segunda etapa que eu vou contar já daqui a pouquinho. Muitas pessoas pensam assim, de que a pessoa autista, quando ela pega o diagnóstico, que aquilo ali, né, acabou. Para algumas pessoas pode vir, né, claro, o momento do luto, do diagnóstico. Mas para mim, rapaz, eu soltei foi foguete. Sabe por quê? Porque esse diagnóstico, ele foi a peça que faltava para encaixar vários pedaços de quebra-cabeça que estavam montados, porém não estavam conectados, né? O autista adulto, ele sabe que ele é autista, ele só precisa da confirmação, tá? Porque a gente se conhece, entendeu? A gente cria um repertório ao longo da vida. E quando ele me disse, gente, aquilo foi um alívio. Eu disse, putz, grego, eu não sou esquisita, eu não sou estranha, eu não sou um extraterrestre que as pessoas falavam, né? Eu apenas tenho um transtorno do neurodesenvolvimento. O meu cérebro, ele funciona da maneira diferente das pessoas típicas. E tá tudo certo, porque agora eu passei a conhecer os meus limites, eu passei a saber o porquê que eu sinto aquilo, eu passei a me dar limites, eu passei a me permitir ou não passar por algumas situações que eu passava. Então agora tá tudo certo. Agora eu sei o nome, né, que dá. E daí, tranquilo. Saí de lá do consultório e disse assim, bom, agora eu vou espalhar pro mundo, gente, que eu sou autista, né? Por quê? Porque as pessoas precisavam me entender, né? E foi uma coisa muito doida, porque eu vi ali quem estava a fim de participar da minha vida e quem não estava a fim de participar da minha vida. Isso foi uma segunda vitória, sabe? Primeiro foram os familiares, gente, foi muito doido o negócio. Eu cheguei pra minha mãe, a primeira que eu contei foi pra minha irmã é terapeuta ocupacional. Aí eu mandei pra ela, eu digo, mana, ó, eu sou autista. E daí ela disse assim, mana, explica muita coisa. Né? E daí tudo certo. Aí eu cheguei pra minha mãe, pra minha tia, só que a minha mãe e minha tia são 2 idosas. E daí elas passaram o luto assim pra parte da negação. Não, tu não é autista, ponto, acabou. E aí até hoje eu não sou autista pra elas, tá tudo certo também, tá? Aí eu contei pro meu pai. Aí o meu pai me levou pra tomar sorvete. Gente, foi a coisa mais fofa, porque eu sempre amei sorvete. E aí ele, quando eu falei, ele disse, pai, tu nem sabe, eu sou autista. Aí ele disse, minha filha, mas quem foi que te disse? Foi tua irmã? Aí eu disse, não, pai, foi o médico. Aí ele disse, tá, bora ali tomar sorvete. E aí a gente tomou sorvete. E aí chegou a hora de contar pros amigos, né?
E aí eu fui vendo quem que era amigo, quem que não era, e quem eu achava que não era e era, né? Tem gente que falava super comigo, não fala mais.